E no meio do ruído do mercado, um eco do passado acaba de ressoar. O padrão exato que precedeu uma das maiores altas de 2021 acabou de se repetir no gráfico de hoje. A questão não é se ele está lá. A questão é, ele é real. A história rima, mas raramente se repete perfeitamente. É um fractal genuíno, com as mesmas condições que o tornaram explosivo no passado? Ou é uma miragem, uma armadilha para capturar a nostalgia do mercado? Hoje, vamos fazer a análise espectral deste eco. Vamos validar se o motor por trás do padrão de hoje é o mesmo de 2021. Este é o seu briefing de análise comparativa. A semelhança é inegável. Olhe para a tela. À esquerda, o movimento de 2021. À direita, o de hoje, em 2026. A mesma estrutura de acumulação, a mesma compressão de volatilidade, o mesmo ponto de inflexão que parece pronto para uma resolução violenta. É fácil se deixar levar pela euforia, pela memória daquele movimento parabólico que mudou tantas vidas. Mas a euforia é uma péssima conselheira nos mercados. A esperança não é uma estratégia. O que precisamos é de dados, de uma análise fria e objetiva, que separe o sinal do ruído. Precisamos ir além da casca, além do desenho no gráfico, e entender a mecânica por baixo dele. É por isso que desenvolvemos o nosso método. No criptofluxo, nós não confiamos em fantasmas. Nós os dissecamos para validar este fractal. Vamos executar nosso protocolo de validação de eco em 3 camadas cruciais: a condição macro, a estrutura Unchained e o comportamento do capital. Cada camada nos dará uma peça do quebra-cabeça. Somente juntando todas as 3 é que poderemos determinar se este eco é um prenúncio de uma nova sinfonia de alta ou apenas o som vazio de uma oportunidade perdida. Vamos começar a dissecação. A primeira camada do nosso protocolo é a condição macro, ou como gostamos de chamar, o clima. Imagine o mercado como um foguete. O clima é o ambiente em que ele tenta decolar. Existe um vento de cauda o empurrando para cima, ou um vento contrário o forçando para baixo? Agora, vamos visualizar os painéis de dados. Em 2021, o painel da esquerda mostra taxas de juros próximas de zero. Mostra uma política de impressão de dinheiro massiva. O famoso quantitative easing. Era liquidez gratuita e abundante. Um vento de cauda furioso que impulsionava todos os ativos de risco para a estratosfera. Era fácil navegar nesse ambiente. Agora olhe para o painel da direita. O nosso cenário de hoje. Em 2026, a imagem é completamente diferente. As taxas de juros estão mais altas, resultado de anos de luta contra a inflação. A política monetária é restritiva. Os bancos centrais não estão mais imprimindo dinheiro. Estão retirando liquidez do sistema. A primeira camada da nossa análise revela, portanto, uma diferença crítica. O clima é diferente. Em 2021, navegávamos com um vento de cauda de liquidez infinita. Hoje, navegamos contra um vento frontal de aperto monetário. Isso não invalida o padrão gráfico instantaneamente, mas nos diz algo muito importante. O combustível para o foguete é de uma qualidade diferente. A ignição, se vier, precisará de uma força interna muito maior para superar a resistência externa. O foguete não pode contar com a ajuda de fora. Ele precisa ser poderoso por si só. Isso nos leva diretamente para a segunda camada da nossa análise. A estrutura Unchained, o motor do foguete. Se o clima externo é hostil, o motor interno precisa ser excepcionalmente robusto. Então, como está a saúde da rede Bitcoin hoje em comparação com 2021? Vamos analisar os dados. Primeiro, o hash-rate. O hash-rate é a medida do poder computacional dedicado a proteger a rede. É o nosso principal indicador de segurança e robustez. Veja o gráfico. Em 2021, o hash rate irá forte, mas o que vemos hoje o deixa no chinelo. Apesar de um mercado lateral e de um cenário macro desafiador, o hash rate está em máximas históricas. Isso significa que a rede está mais segura e resiliente do que em qualquer outro momento de sua história. O motor fundamental não apenas continuou funcionando, ele foi atualizado e fortalecido massivamente. Agora, vamos olhar para a adoção. O número de usuários. Observe o gráfico de crescimento de endereços ativos. Em 2021, vimos um aumento significativo,
impulsionado pela euforia do mercado. Mas hoje, em 2026, a base de usuários ativos é estruturalmente maior. O crescimento é mais orgânico, menos especulativo. Mais pessoas, mais empresas, mais instituições estão utilizando a rede no dia a dia. Então, o que a segunda camada nos diz? Aqui, a história fica interessante. Embora o clima externo seja mais hostil, o motor interno da rede é muito mais potente. O motor de 2026 é uma versão muito mais avançada e robusta do que era em 2021. Ele pode não ter o mesmo combustível externo de liquidez fácil, mas sua eficiência interna e seu poder bruto são muito superiores. Ele tem a capacidade de gerar sua própria força. Com um motor validado como superior, chegamos à terceira e última camada. Talvez a mais importante: o comportamento do capital. O piloto do foguete. Quem está no comando? O dinheiro novo e especulativo ou o capital experiente e de longo prazo? As ações do piloto podem nos dizer se estamos nos preparando para uma decolagem planejada ou para uma manobra evasiva. Para isso, analisamos um dos nossos gráficos preferidos, a oferta dos detentores de longo prazo, ou long-term holders. Esses são os endereços que mantêm suas moedas por mais de 155 dias, considerados o dinheiro inteligente do mercado. Vamos comparar os comportamentos. No painel de 2021, vemos que antes da grande alta, os detentores de longo prazo estavam começando a distribuir suas moedas. O gráfico mostra uma ligeira queda na oferta em suas mãos. Eles estavam vendendo suas posições na força do mercado, aproveitando a liquidez de entrada para realizar lucros. Eles estavam pilotando o foguete para uma altitude onde poderiam ejetar com segurança. Agora, olhe para o gráfico de hoje, 2026. O comportamento é o oposto, diametralmente oposto. Os dados mostram que eles estão em modo de acumulação massiva. A oferta em suas mãos não está caindo, está subindo e atingindo picos históricos. Eles estão usando a fraqueza e o tédio do mercado para comprar mais, para aumentar suas posições a preços baixos. Esta é a camada decisiva. O piloto mudou. Em 2021, o dinheiro inteligente estava usando a força do mercado para vender. Hoje, eles estão usando a fraqueza do mercado para comprar. Eles não estão distribuindo, estão acumulando. O comportamento do capital mais experiente do mercado é muito mais otimista do que era no fractal de 2021. Eles não estão se preparando para ejetar. Estão abastecendo o foguete e reforçando o cockpit, se preparando para uma longa viagem. Esta mudança de comportamento do piloto é a peça mais otimista do nosso quebra-cabeça. Chegou a hora do veredito. Vamos conectar os pontos. O veredito da análise espectral está claro. Camada 1. O macro é um vento contrário, exigindo que o movimento seja impulsionado por força interna. Camada 2. O motor fundamental da rede, sua segurança e adoção, é exponencialmente mais forte do que em 2021, provendo essa força interna necessária. E a camada 3, o piloto, o dinheiro inteligente, não está vendendo na alta como em 2021, mas sim acumulando agressivamente na baixa. O padrão gráfico é o mesmo, mas o motor e o piloto são muito mais poderosos. Então, o que isso significa para nós? Agora, a conclusão é que, embora o ambiente externo exija cautela, as condições internas do mercado são significativamente mais fortes do que no fractal de 2021. A probabilidade deste padrão não ser uma armadilha, mas sim a preparação para um movimento sustentado, é alta. O movimento pode ser mais lento no início, pode ser mais volátil por causa do macro restritivo, mas sua base é muito mais sólida. Não é um castelo de areia construído sobre a liquidez fácil, mas uma fortaleza de pedra erguida sobre fundamentos sólidos e convicção de longo prazo. A história não se repete, mas rima. Hoje, o mercado nos deu uma rima, mas com um significado mais profundo e uma estrutura mais forte. Aprender a ler não apenas o padrão, mas o contexto por trás dele, é o que separa a sorte da habilidade, o que define o sucesso neste mercado. Inscreva-se no Criptofluxo. Nós não apenas vemos o eco, nós analisamos a fonte do som. Obrigado por assistir.